Então, pessoal, hoje nós vamos resolver a questão de número 12, tá? Essa questão é bem nova, ela foi tirada de uma prova que foi realizada ontem, da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, da banca IBFC. Foi a questão de número 22 do caderno de prova para sanitarista, tá? Abordava a temática de epidemia e endemia, temática que nós abordamos aqui na aula 10, né? Nós vimos os conceitos de cada um desses processos epidêmicos. E vamos para a questão. Ela diz o seguinte: mais de 30% dos municípios do país tiveram uma endemia ou epidemia associadas ao saneamento básico. Essa é uma manchete de um jornal brasileiro publicado em 2018. Com relação aos termos utilizados, endemia e epidemia, ou epidemia, perdão, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a alternativa errada. Vamos lá para a alternativa A. Na alternativa A, ele diz que a endemia é a classificação dada para doenças que ocorrem com frequência em uma região delimitada e se mantêm restritas a ela. Popularmente se fala que a doença é típica daquele local. Assim, o conceito de endemia não está relacionado com a quantidade de casos notificados em uma região geográfica. Então, a questão não muito bem elaborada, né? Como nós vimos na aula 10, se vocês não viram, podem voltar aí para ver os conceitos. Nós vimos que o surto é que tem essa característica de acontecer, né, num local delimitado, numa região delimitada, né? E aqui ele ainda fala que o conceito de endemia não está relacionado com a quantidade de casos notificados, mas na verdade está sim relacionado com a quantidade de casos, só que com a quantidade de casos constantes, né? Nós vimos que a endemia não ocorre uma variação no número de casos, né? Então existe um certo padrão. Então vamos deixar essa alternativa A stand-by. Alternativa B. Epidemia é a classificação dada a doenças infecciosas e transmissíveis que se espalham em um curto espaço de tempo para outros locais, causando um surto. O surto é caracterizado como aumento rápido do número de casos de uma doença em uma determinada região de forma não esperada pelas autoridades sanitárias. Aqui ele misturou, né? Na verdade, isso é caracterizado da epidemia. A epidemia que seria isso, né? O aumento rápido do número de casos de uma doença em uma região de forma não esperada, né? Então, de uma hora para outra, acontece esse aumento no número de casos. E o surto, volto a afirmar, que é muito característico de regiões delimitadas, de espaços delimitados. Eu até citei na aula 10, né, exemplos como creche, quartéis. Trouxe também o exemplo que teve do norovírus, né, no cruzeiro marítimo, que acontece muito também, principalmente gastroenterites, né, surtos de gastroenterites. Então, vamos deixar também essa alternativa B em stand-by. Então, vamos para C. A pandemia é a classificação dada para doenças infecciosas e transmissíveis que se espalham por um ou mais continentes ou por todo o mundo. Assim, a pandemia pode ser considerada como epidemia que atingiu todo o planeta e representa o cenário de maior gravidade. Certo, nessa alternativa aqui é a que está 100% correta, digamos assim. Vamos para a letra D. Exemplos de doenças epidêmicas são a gripe A, a gripe suína em 2009. Pessoal, isso eu trouxe como exemplo na aula 10, né? Inclusive, vamos voltar aqui para ver. Deixa eu só voltar aqui para a gente rever, revisar. Foi justamente esse exemplo que eu trouxe, ó, que seria a pandemia, né? Então, é um tipo de epidemia em ampla distribuição espacial, atinge várias nações ao mesmo tempo, né? Inclusive, eu trouxe esse exemplo aí, né, da pandemia da gripe A de 2009. Então, essa com certeza era a alternativa mais errada, tá? Porque está dizendo que a gripe A de 2009 foi um exemplo de epidemia. E não, né? Atingiu vários continentes, vários países. Então, só por essa questão, né? Por esse detalhe, o gabarito também, né? Pela
a banca que foi divulgado é letra D, tá? Então, quando acontece uma questão assim, nós temos que ir para a questão mais errada. Foi o que aconteceu aqui. Então, gabarito, letra D. Essa foi a questão de número 11, ou 12, perdão.